E aí, gente? Bora continuar aqui em processo civil com um tema que é mais do que recorrente nas provas, que é, bora aqui ver, competência. Bora aqui tratar de competência. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre competência é o que diz respeito entre os artigos 21 e... Opa! O que eu fiz aqui? Os artigos 21 e 22 do CPC. Só voltar aqui. Os artigos 21 e 22 do CPC, que tratam ali da competência concorrente. Ou seja, compete à autoridade judicial brasileira processar e julgar as ações em que esse é concorrente, está concorrendo com alguém. Então, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, o Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil, ou seja, concorrente com qualquer outro país. É isso que ele vai concorrer. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. E o artigo 22 também é de competência concorrente. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou seja, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, em que as partes expressa ou tacitamente se submetam à jurisdição nacional. Então, essas são as hipóteses de competência concorrente, que pode ser ajuizada a ação aqui ou lá fora, tá certo? Ok? Aqui ou em outro país. Competência, concorrência, aqui ou lá. E nesses casos, não vai ser considerado litispendência caso tenha um processo aqui e um lá, versando sobre o mesmo tema. Certinho? Não vai ser considerado litispendência. Mas o que é litispendência? Litispendência é um processo idêntico ao outro. Tá? Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Está lá no artigo 24. Não gera litispendência quando um processo for idêntico ao outro, um tramitando no Brasil e o outro tramitando lá fora. Vamos supor que quando você aí for advogado e ficar voando lá para Dubai por Emirates, e vamos supor que sua mala é extraviada. Você vai processar a Emirates aqui no Brasil e lá fora. Não vai ser considerado litispendência, tá? Ainda que estejam dois processos com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, certinho? Porque a competência é concorrente, ok? Continua aqui. Competência exclusiva, 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Exclusão de qualquer outra, ou seja, só pode ser ajuizada aqui no Brasil. Só pode ser ajuizado aqui no Brasil. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Ou seja, tem imóvel no Brasil? Só pode ser no Brasil. Eu não posso tratar de um imóvel que está lá em Ceilândia, eu não posso meter esse processo lá em Sugarland, no Texas. Sugarland, Farmland. Sugarland, acho que é Sugarland que fica no Texas. Enfim, lá nos Estados Unidos, tá? Enfim. Ok? Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, ainda que o cara seja gringo e não tenha domicílio aqui dentro. Por quê?
Ó, sucessão, isso aqui já caiu em prova, viu? Isso aqui já foi cobrado, vocês prestem atenção que isso aqui já caiu. Sucessão hereditária, confirmação de testamento, inventário e a partilha de bens situados no Brasil. Tô falando que tem bens no Brasil, partilha de bens situados no Brasil, mas o cara é gringo e não morava aqui. O cara é inglês e morava na Austrália, mas tem bens aqui no Brasil. A partilha vai ser aqui no Brasil. Não me interessa, tá bom? Em divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder à partilha de bens. Por que eu botei esse asterisco aqui? Porque esses bens aqui podem ser móveis e imóveis. Tá bom? Situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira, seja gringo ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, toda vez que eu tiver partilha de bens que se situem no Brasil, é no Brasil. Tá bom? Certinho? Então, seguindo. Ah, eu gosto desse artigo aqui, ó. Que isso aqui cai. Adoro o 46 e o 47. Vamos aqui até de marca-texto, porque vocês também vão de marca-texto aí. Deixa eu só ver se esse marca-texto tá da cor que eu quero. Então, presta atenção aqui no 46. A ação fundada em direito... Ó, vai pegar o marca-texto de vocês e vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal... Vai pegar aí a estábulo de vocês e vai marcar aqui, ó. Direito pessoal... ou direito real sobre bens móveis, e aí além de você marcar com marca-texto, aí você vem com outra canetinha e sublinha de novo e circula, volta para o marca-texto. Será proposta em regra foro de domicílio do réu, tá? Por que eu falei para vocês fazerem isso aqui? Por quê? Ó, 47. Para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, é competente o foro de situação da coisa. E aí você vai fazer a mesma coisinha aqui, pega a caneta esferográfica e vai circular. Imóveis. Olha, direito pessoal, direito real, móveis, domicílio do réu. Direito real e imóveis, situação da coisa. E mais atenção ainda, porque, vamos aqui, até trocar a cor dessa tinta, porque perceba, juízo, esse juízo aqui, chuchuzinhos, a competência é absoluta. Mas, Juliana, você não está falando de situação da coisa. Isso aqui não seria o caso de uma competência territorial. Se a competência territorial é em razão do lugar, se em razão do lugar é relativa. É, em tese, sim. Porém, contudo, todavia, por determinação legal do parágrafo 2º do 47, está explícito aqui, está expresso que essa competência é absoluta, meus chuchus. Então, cuidado com esse artigo, com esses artigos, né? Porque para você confundir esse negócio, para você marcar esse trem aqui errado, isso aqui é um 2, tá bom? Então, só voltando aqui para o 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, sobre bens móveis, será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou no foro de domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Quem escolhe é o autor.
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Tá certo? Então, deem uma lida depois com muito mais calma nesse 46, que isso aqui cai em prova. O 47 também é bom vocês terem aí em mente que essa parte aqui, ó, o parágrafo 1º também cai bastante. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair, já vou fazer as devidas marcações aqui, só preciso, marcar aqui, cor da tinta, eu quero agora um vermelho. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Foro de eleição é aquele foro que a gente coloca no contrato, as partes concordam que qualquer coisa que deva ser discutida está eleito o foro de Brasília para a discussão do contrato, enfim, foro de eleição. A gente escolhe aqui onde é que vai ser resolvida essa treta, tá? Então, presta atenção, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Basicamente, é a mesma coisa, né? Não é direito real, mas diz respeito lá a direitos das coisas. Que a gente vai ver quando a gente estudar lá coisas, tá? Então, propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Ok? Aqui o autor pode optar, domicílio do réu, foro de eleição, se o litígio não recair. Porque se o litígio recair num caso de enunciação de obra nova, por exemplo, aí o autor não pode optar não, meu filho. Aí o autor vai ter que, situação da coisa, tá bom? Seguindo aqui. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito, ficou errado aqui, tenha ocorrido no estrangeiro. Faltou um izinho aqui, óbito. Tenha ocorrido no estrangeiro. Tá certo? Então, o foro de domicílio, eu coloquei esse artigo aqui porque ele também é muito objeto de provas e ele cai nessa literalidade dele. Então, a gente tem que fazer o quê? Ler o artigo. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil. Quem que é o autor da herança, gente? É o de cujus. Quem que é o de cujus? É o morto. É o morto, a pessoa que morreu. O foro de domicílio do morto no Brasil, vamos facilitar a vida aí, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, ou seja, se o último lugar que ele morava, né, morava em Brasília, e ele faleceu em Brasília, vai ser o competente, o foro competente. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, só que aí ele morreu lá em Miami, porque foi fazer o quê? Foi lá comprar muamba. Aproveitou as férias, foi comprar muamba, ficou doente lá e faleceu lá, mas morava aqui em Brasília, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, tá bom? Então, não me interessa onde aconteceu o óbito, onde foi que a pessoa morreu. Então, foro de domicílio da pessoa que morreu no Brasil é o competente para inventário. Então, o inventário será Brasília. É competente o foro, eu gosto desse artigo, gosto desse artigo, porque esse aqui, principalmente esse inciso aqui, esse inciso aqui, A, B, C, isso aqui dá uma confusão doida. Tá, primeira coisa, eu vou contar uma historinha aqui e a gente vê o que a gente faz. Vamos contar aqui, Vou colocar aqui, mulher e homem. Eles eram casados. Eles eram devidamente casados. Quando eles eram casados, vou colocar em pontilhado, porque eles já não, né? Eles moravam em Brasília, tá aqui, BSB. Casados, tá? Casados aqui os dois. Separou de fato.
Ela foi morar, casados, tem 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Um de 30 anos, um de 28 e um de 25. Todos maiores. Todos aqui maiores e capazes. Né? Os meninos ficaram grandes, aí resolveram separar. Ela e ele, mulher e homem. Então, moravam em Brasília, casados. Separou de fato. Ela, quando se separou, foi morar em BH. Separou de fato. Ele foi para São Paulo. Agora eu vou mudar de cor. Aqui, vamos mudar de cor aqui na nossa caneta. Vamos pegar aqui, eu não sei nem que cor que virou. Ela que quer se divorciar. Ela quer se divorciar porque ela conheceu. Ela quer divorciar. Ela quer divórcio. Porque ela quer se casar de novo. Eles estão separados de fato. E a pessoa separada de fato não pode se casar. Tá? Não pode se casar porque não extinguiu a sociedade conjugal. Então, ela quer se divorciar. Onde vai ser proposto essa ação de divórcio? Onde vai ser? Onde é que a gente resolve este problema? No 53. É competente o foro para ação de divórcio. A gente já matou aqui, ó. Ação de divórcio. Não é divórcio que a gente quer? É divórcio que a gente vai ter. Mas também serve para separação, anulação de casamento e reconhecimento e dissolução de união estável. Mas como é que a gente descobre? Então, contei essa historinha aqui. Vamos descobrir onde vai ser proposta essa ação? Inciso não. A linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. Eu acabei de narrar que eles têm 3 filhos, um de 30, um de 28 e um de 25, mas todos são maiores e capazes. Ou seja, eu não tenho aqui filho incapaz. Então, a letra A não se aplica no meu caso. O que eu faço? Parto para a letra B. O último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Olha, realmente, não tem filho incapaz. Qual que é o último domicílio do casal? Brasília? Mas, nossa, ela tem que sair de Belo Horizonte para ir para Brasília só para se divorciar dele que mora em São Paulo? Será que é esse? Vamos ler o C. Domicílio do réu. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E aí, eu pergunto para vocês, olha aqui para mim. Onde será proposta essa ação de divórcio? Onde será proposta essa ação de divórcio? São Paulo. São Paulo. Por quê? Volta aqui para cá comigo. Por que vai ser São Paulo, gente? Olha só, presta atenção. Domicílio do réu. Quem que é o réu? É ele. Ela quer se divorciar, ela vai propor ação de divórcio. Ela vai propor ação de divórcio, ela vai ser a autora. E ele vai ser o réu. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Qual o antigo domicílio do casal? Brasília. Quem é que reside lá? Ninguém. Nenhum dos dois mora lá. Caso diferente seria se ela, ao invés de Belo Horizonte, ainda residisse em Brasília. Aí sim seria Brasília. Porque aí a gente ia pro último domicílio do casal. Tá? Cuidado com essa brincadeirinha aqui. Porque por conta de uma bobagemzinha dessa aqui, vamos morrer ali na letra B. Não, lê a letra C. Toma cuidado com isso daqui. Eu não vi ainda cair especificamente esse artigo com esse inciso e esse caso, mas vocês conhecem a FGV. Gente, isso daqui para pegar a gente, nossa senhora, eles me contam um casinho desse assim, isso aqui... Mas vocês não vão errar, óbvio que não, porque vocês, né, todo mundo aqui aprendeu comigo que tem que analisar. Tem menino pequeno? Incapaz? Não tem, beleza. Tem filho incapaz,
Alguém mora no último domicílio do casal? Não, não tem filho incapaz, ninguém mora no último domicílio do casal. Então, é o domicílio do réu, porque ninguém mora no último domicílio do casal e não tem filho incapaz. Beleza? Então, fechou. Ok? Fechou. Tá? Então, eu agora encerro por aqui essa primeira parte de competência.